Queridos, estamos aqui de volta, Osias Matos. Se inscreva aí no canal, dá o seu likezinho, aperte o sininho para ser informado sempre de novas atualizações, tá bom? Não custa nada para você, dá essa força aí para a gente, tá bom, queridos? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no nosso fundamento, na nossa fé. Vamos falar hoje, tá, que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso mapa, é o nosso manual de vida, é o nosso prumo, é o nosso nível, tá? É o nosso esquadro. Tudo que nós precisamos para construir a nossa vida cristã em fé está na palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra inspirada de Deus para nós, que é a nossa vida, que nós precisamos conhecer e que nós precisamos consultar, que nós precisamos nos alimentar. A palavra de Deus, a Bíblia, é que nos dá esse poder transformador que nós necessitamos. Então, muitas pessoas acham muita dificuldade em crer que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Alguns indivíduos têm dúvidas sinceras até a respeito da sua autenticidade divina, da sua exatidão, da sua confiabilidade. Este é um dilema comum que não apenas afeta a maioria dos incrédulos, como também muitos cristãos têm lutado com esse assunto. Muitos rejeitam o argumento cristão de que a Bíblia é a palavra de Deus, baseados no fato de que essa afirmação é simplista, sem profundidade, não é intelectualmente convincente. Então, por essa razão, muitos não cristãos exigem provas mais substanciais sobre isso. Então, queridos, nós queremos mostrar para você hoje e responder essa necessidade de uma maneira concisa, porém compreensível. Ele apresenta, né, esse estudo nosso hoje aqui, apresenta provas esmagadoras de que a Bíblia não é apenas mais um outro livro, mas sim o livro dos livros. Isto é, feito oferecendo-se ao cético sincero uma série de razões lógicas e convincentes do porquê a Bíblia deve ser aceita como a única inspirada palavra de Deus. Então, o que a gente quer dizer quando nós afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Isso significa que a Bíblia é a infalível e divinamente inspirada revelação de Deus para o homem, ao invés de meras palavras de homens para homens. Então, quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não significa que todas as palavras são as palavras de Deus. Algumas palavras são ditas por homens, anjos, demônios e até mesmo Satanás. Todavia, ela, na sua totalidade, tá? Ela é a palavra de Deus, no sentido de que Deus, por meio do Espírito Santo, dirigiu e inspirou divinamente sua composição e controlou sobrenaturalmente a sua total construção, queridos, o seu total enredo, o registro dos fatos. Então, em outras palavras, a Bíblia não é produto da invenção, manipulação ou imaginação humanas, mas Deus foi o autor e arquiteto que esteve por trás de sua criação desde o começo até o fim. Por que as pessoas rejeitam a Bíblia? Por várias razões. Muitos permanecem céticos e não convencidos a respeito da alegação de que a Bíblia é íntegra e de que a sua autoria é divina. Algumas das perguntas levantadas a respeito da Bíblia são aparentemente razoáveis e justificáveis, enquanto que outras são baseadas em oposição cega e ignorância voluntária. Muitos rejeitam a Bíblia como a palavra de Deus sem nem mesmo examinar os fatos. Muitos abrigam profundas reservas a respeito da Bíblia porque não foram confrontados com suficientes provas do contrário. Alguns rejeitam a sua autoria divina sem terem pelo menos um pouco de respeito pela Bíblia como uma nobre obra de literatura clássica ou uma grande obra de arte religiosa. Outros ainda desafiam a confiabilidade da Bíblia com base superficial. Então, sua oposição é frequentemente baseada em argumentos muito batidos, generalizações amplas, objeções estúpidas e preconceitos em vez
de um fundamento saudável da razão, da verdade e da realidade. Então, eu quero dar para vocês a base fundamental, tá, para a aceitação. Uma coisa é você afirmar dogmadamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, você afirma dogmaticamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Podemos até mesmo substanciar essa afirmação com muitos argumentos convincentes. Todavia, todas as nossas provas não são nada se não for pela fé. A Bíblia é um livro que fundamentalmente deve ser aceito pela fé. Não apenas um passivo acordo mental. Estar apenas persuadido intelectualmente não é uma boa base suficiente para permitir que a palavra de Deus verdadeiramente seja um benefício para a vida de uma pessoa. A Bíblia até declara em Hebreus 4, versículo 2, a palavra de nada lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé. Então, muitas provas poderosas podem ser usadas em defesa da Bíblia, mas a pessoa deve fundamentalmente chegar a um ponto de uma responsiva fé na Bíblia, na sua mensagem e no seu autor. As provas, então, a seguir, que nós vamos dar hoje aqui, poderão ajudar a estimular uma confiança intelectual da Bíblia. Uma pessoa deve exercitar uma fé racional, que age sobre os fatos lógicos apresentados, a fim de que a palavra de Deus tenha o efeito desejado sobre sua vida. Amém, queridos? Então, nós queremos começar a falar sobre a unidade da Bíblia. Muito importante. Essa unidade total da Bíblia sustenta fortemente a sua origem divina. O que faz com que o assunto de unidade seja tão significante é o fato de que a Bíblia é um livro bem complexo, que envolve muitos fatores diferentes. A Bíblia contém uma surpreendente continuidade de mensagens a respeito do fato de que possui muitos ingredientes complexos, amados. Foi escrita por um período de mais de 1.600 anos, cobrindo 60 gerações. Mais de 40 autores estiveram envolvidos em sua composição final, cada um deles vindo de diferentes passados culturais e ocupacionais. Isto inclui reis, camponeses, um pescador, um coletor de impostos, um rabino, filósofos, homens de Estado, estudiosos, poetas, um médico, um pastor de ovelhas e um general. Incrível. Foi escrito em muitas localidades, sob uma variedade de condições, de 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa. Foi escrito em 3 línguas principais, incluindo o hebraico, o caldeu e o grego. Ela cobre centenas de assuntos controvertidos e envolve uma variedade de estilos literários, incluindo história, poesia, lei, profecia, biografias. Mas, apesar dessa multidão de contribuições, a Bíblia é um livro singular e unificado, com um tema singular e esclarecedor a respeito do plano redentor de Deus para a humanidade, para você. Uma unidade desse calibre, dessa magnitude, dá-nos um testemunho forte e silencioso a respeito de sua autoria e composição divinas. Nenhuma outra obra religiosa no mundo inteiro pode igualar tal realização. Então, para ilustrar a significância desse fato, foi proposto um teste que envolveu 10 autores, tendo todos o mesmo estilo de vida, geração, lugar, época, disposição, continente, língua e apenas um assunto controvertido, para ver se eles concordariam entre si totalmente. O resultado inevitável foi de uma salada de opiniões e perspectivas conflitantes entre si. Entretanto, a Bíblia é um livro harmonioso que cobre muitos assuntos complexos e controvertidos. Esse fato aponta para um Deus onisciente e todo-poderoso por trás de sua construção e composição. Um outro ponto, amados, é a indestrutibilidade da Bíblia. O caráter indestrutível da Bíblia nos dá um forte sustento para a sua preservação divina. A Bíblia tem passado pelo teste do tempo e tem vencido os repetidos ataques de filósofos ateus, da alta crítica,
dos modernistas, dos teólogos liberais, dos racionalistas, dos humanistas, do ceticismo científico, dos comunistas e de qualquer tipo de crítica que se possa conceber. Apesar dos determinados e agressivos assaltos à Bíblia, ela não só sobreviveu a eles, como triunfou consistentemente sobre todos os seus inimigos. De fato, a Bíblia tem sido comparada a uma bigorna que tem despedaçado os martelos de um sem número de oponentes. Por exemplo, durante o século XVIII, Voltaire confiadamente gabou-se da extinção eventual do cristianismo da Bíblia. Entretanto, apenas 50 anos após a sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou sua imprensa para produzir um grande número de Bíblias. Amém, queridos? Outro fator importante é a sua popularidade permanente. A Bíblia não somente permaneceu invencível contra os repetidos ataques de seus críticos, mas seu encanto não ficou diminuído pelo tempo ou perseguição. A Bíblia ainda aparece como best-seller em todos os tempos, em toda a história da humanidade. Nenhum outro livro pode ser comparado ao encanto da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro importante impresso, né, pela imprensa de Gutenberg em 1454. Desde aquela época, mais de 7 bilhões de cópias têm sido impressas. Nenhum outro livro sequer chegou perto de sua popularidade e circulação. De acordo com estatísticas compiladas pela United Bible Society, 6 bilhões 592 milhões 911 mil e 347 Bíblias foram distribuídos por todo o mundo, isso até 1984, a pesquisa que a gente tem aqui. Imagina até agora, 2021, como é que está esse negócio. A Bíblia tem sido traduzida em sua totalidade ou em parte em 1.808 línguas e dialetos. A permanente popularidade da Bíblia entre incontáveis milhões de pessoas testifica de sua reverência e respeito universais, os quais ela merece por ser a inspirada e autorizada palavra de Deus. E após 1.900 anos, a Bíblia é ainda amada por milhões, lida por milhões e estudada por milhões. Amém, querido? E tem também o testemunho de grandes homens e mulheres. Né? O que eles falaram sobre a Bíblia? Então, um outro suporte que contribui para a autoridade da Bíblia e sua autoria divina encontra-se nos testemunhos de grandes figuras históricas que arriscaram suas reputações e honras sagradas a favor da confiabilidade e exatidão da Bíblia. Abraham Lincoln, por exemplo, Abraham Lincoln, falou: eu creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus podia dar ao homem. Todo o bem do Salvador do mundo é comunicado a nós através desse livro. George Washington falou: é impossível governar justamente o mundo sem Deus e a Bíblia. Charles Dickens falou: o Novo Testamento é o que de melhor jamais houve ou haverá no mundo. Isaac Newton, ele falou: existem mais marcas exatas de autenticidade da Bíblia do que qualquer história profana. Immanuel Kant falou: a existência da Bíblia como um livro para o povo é o maior benefício que a raça humana jamais experimentou. Qualquer tentativa de diminuí-la é um crime contra a humanidade. Theodore Roosevelt falou: se o homem não estava familiarizado com a Bíblia, ele sofreu uma perda que seria melhor que ele fizesse o possível para corrigi-la. Napoleão falou: a Bíblia não é um mero livro, mas uma criatura viva, com um poder que conquista tudo que se opõe a ela. E o outro Wilson falou: quando você tiver lido a Bíblia, saberá que é a palavra de Deus, porque você descobrirá felicidade e seu próprio poder. Aleluia. E outro ponto, queridos, importante é a exatidão dos manuscritos. Nós precisamos entender isso. A evidência dos manuscritos que sustenta a Bíblia é esmagadora. Existem mais de 5.400 manuscritos gregos do Novo Testamento, mais de 10 mil das Vulgatas em latim e pelo menos 9.300 outras versões antigas. Existem, no total, mais de 24 mil cópias de manuscritos ou porções do Novo Testamento. Comparado a outros escritos antigos, como a Ilíada de Homero ou as Guerras Gaulesas de César, a Bíblia tem uma maior evidência de manuscritos sustentando uma confiabilidade e exatidão de tradução que 10 obras da literatura antigas combinadas. A evidência que sustenta esse fato é tão conclusiva
que um estudioso proeminente destacou: ser cético com relação ao texto resultante dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia na obscuridade, porque nenhum outro documento do período antigo está tão bem atestado bibliograficamente como o Novo Testamento. A exatidão da tradução dos manuscritos, bem como a grande quantidade de manuscritos existentes, sustenta fortemente a sua autoria e preservação divina. Outro ponto, tá, é a exatidão científica. O rápido processo da ciência não desmentiu a exatidão da Bíblia, querido. Nem só um fato científico ou descoberta jamais desmentiu uma afirmação bíblica. De fato, os avanços da ciência têm repetidamente confirmado a exatidão da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia revelou que a Terra é redonda há quase 2.200 anos, antes dos exploradores do século XV terem descoberto que o mundo não era achatado, afinal de contas. Está lá Isaías 40, versículo 22. A palavra hebraica para redondeza, que está ali nesse versículo, na verdade é a palavra esférico. Tá? Então, terraplanistas, me desculpe, mas a Bíblia já fala há muito tempo que a Terra é esférica. Amém, querido? Antes da invenção do telescópio, Ptolomeu estabeleceu o número de estrelas em 1056. Tycho Brahe imaginou 777 e Kepler contou 1005. Essas figuras parecem tolice ao homem do século XXI. Mas, no ano 600 a.C., o profeta Jeremias revelou que o número das estrelas era incontável quando escreveu: não se pode contar o exército, que é as estrelas, do céu. Jeremias 33, versículo 22. O outro ponto importante é o cumprimento das profecias bíblicas. Uma outra prova importante que sustenta a autoria divina da Bíblia está centralizada sobre o assunto do cumprimento profético. A Bíblia está cheia de profecias específicas a respeito de nações, eventos históricos e indivíduos. Mas o que empresta uma credibilidade tão esmagadora quanto a autoria divina dessas profecias é o fato de que as centenas delas têm sido cumpridas nos mínimos detalhes. De fato, é convincente demais a prova de que Deus mesmo estabeleceu a questão do cumprimento profético como um teste legítimo da autenticidade e autoria divina. Leia Isaías 41, 21 ao 23 e o versículo 46. Um exemplo clássico dos muitos e extraordinários cumprimentos proféticos que podem ser citados envolve a destruição da cidade de Tiro, está lá em Ezequiel 26, né? E 7 coisas específicas foram preditas, cada uma delas sendo literalmente cumprida durante o século IV a.C. A probabilidade matemática disso acontecer foi calculada em 1 para 75 milhões. Provavelmente a mais impressionante série de cumprimentos proféticos envolve as predições messiânicas a respeito de Cristo. O Antigo Testamento contém 332 profecias específicas que foram literalmente cumpridas por Cristo. Esse fato não somente estabelece suas credenciais divinas, mas também substancia a Bíblia, a divina autoria da Bíblia. Então, a seguir foram selecionados 26 exemplos de 300 profecias distintas a respeito de Cristo. Nascido em Belém, né, está lá em Miqueias 5, 2, e cumprido em Lucas 3, 23 e 33. Nascido na tribo de Judá, está lá em Gênesis 49, 10, e está cumprido em Lucas 3, 23 e 33. Nascido de uma virgem, que está lá em Isaías 7, 14, e cumprido em Mateus 18, 24 e 25. Referido como Emanuel, e lá também Isaías 7, 14, e está lá confirmado em Mateus 1, 23. Ele seria um rei, né? Salmos 2, 6, com Mateus 27, 37. Ele seria precedido por um mensageiro, Isaías 40, 30, e Mateus 3, 1 e 2. Entraria em Jerusalém montado em um jumento, Zacarias 9, 9, Lucas 35, 37, parte A. Rejeitado pelo próprio povo, está lá Isaías 53, 3, e João 7, versículo 5 e 48. Teria sido traído por um amigo, Salmo 41, 3, com Mateus 10, 4. Traído por 10 moedas de prata, Zacarias 11, 12 e Marcos 14, 15. A prata seria atirada no templo, Zacarias 11, 13, parte A.
e Mateus 27, 5, parte A. Dinheiro usado para comprar o campo do oleiro, está lá em Zacarias 11, 13, parte B, e Mateus 27, 7. Abandonado por seus discípulos, Zacarias 13, 7, Marcos 14, 15. Ferido e açoitado, Isaías 53, versículo 5, e Mateus 26, 67. Zombado, Salmo 20, versículo 7, e Mateus 27, 31. Não respondeu a seus acusadores, Isaías 53, 7 e Mateus 27, 12 a 19. Mãos e pés transpassados, Salmo 22, 16 e Lucas 23, 33. Crucificado com ladrões, Isaías 53, 12 e Mateus 27, 38. Fez intercessão pelos seus perseguidores, Isaías 53, 12 e Lucas 23, 34. Tirar a sorte pelas suas vestes, Isaías 53, 12 e Lucas 23, 34. Deram-lhe vinagre e fel para beber, Salmos 69, 21 e Mateus 27, 34. Seus ossos não foram quebrados, Salmo 34, 20, João 19, 33. Seu lado foi perfurado, Zacarias 12, 10 e João 19, 34. Enterrado num túmulo de um homem rico, Isaías 53, 9, com Mateus 27, 57, 60, e subiu para Deus, Salmo 68, 18 e Atos 1, 19. Muito tremendo, ainda tem muito mais. Eu coloquei aí 26 para vocês. Outro fator importante, querido, é a lei das probabilidades compostas. Muito importante, matemáticos, atenção. Então, falando de uma maneira simples, a lei das probabilidades compostas é uma lei matemática que pode ser usada para calcular a probabilidade de um certo número de condições, exigências ou qualificações se cumprirem. O professor Peter W. Stoner usou esta lei para determinar a possibilidade de que um certo número de profecias bíblicas a respeito de Cristo se cumprisse. Suas constatações foram cuidadosamente avaliadas pela Associação Científica Americana e consideradas corretas e convincentes. Suas constatações eliminaram qualquer possibilidade de coincidência, acaso ou qualquer manipulação humana no cumprimento das profecias bíblicas. Stoner começou calculando a probabilidade de um único indivíduo cumprir precisamente apenas 8 profecias concernentes a Cristo. Ele computou as probabilidades de 10 elevado a 10. Isso é o mesmo que 1 seguido de 10 zeros. Isso seria o equivalente a cobrir o estado de Minas Gerais com 65 centímetros de profundidade de moedas, tendo-se marcado uma delas e instruindo-se um homem com os olhos vendados a pegar a moeda marcada na primeira tentativa. Imagina. O Dr. Stone também computou, então, a possibilidade de um único indivíduo cumprir apenas 16 profecias concernentes a Cristo. Então, ele calculou a possibilidade de 10 elevado a 100. O Sol dista da Terra 148 milhões de quilômetros. Todavia, se você tivesse nesse mesmo número de moedas, 10 elevado a 100, você poderia construir uma esfera estelar que se estenderia 20 vezes mais longe do que o Sol dista da Terra. A probabilidade de um indivíduo cumprir apenas 16 profecias seria equivalente a marcar uma única moeda e chamar a moeda certa na primeira tentativa. Achar a moeda certa na primeira tentativa, também com os olhos vendados. E mais tarde, o Stoner calculou as 48 profecias em 10 para 1000. Essa figura é astronômica, e além da compreensão humana. Mas Cristo cumpriu 300 profecias diferentes. Esses cálculos provam a autoria divina das Escrituras acima de qualquer dúvida razoável ou concebível. Outro ponto importante também, querido, é a contribuição da arqueologia. As pesquisas arqueológicas nesses últimos séculos têm suprido uma base esmagadora para a exatidão da Bíblia. A despeito de repetidas tentativas por parte dos críticos de desacreditar seu conteúdo, a arqueologia tem consistentemente verificado a absoluta confiabilidade das considerações bíblicas, suas referências e cronologias. Uma riqueza de evidências tem sido desenterradas para provar a credibilidade dos dados bíblicos a respeito de suas referências às figuras históricas.
a existência de civilizações e cidades e da exatidão de detalhes e informações associados a incidentes específicos. As evidências são tão irrefutáveis que um renomado arqueólogo afirmou que deve ser estabelecido categoricamente que nenhuma descoberta arqueológica jamais contradisse as referências bíblicas. Esse fato nos dá uma base inquestionável para a Bíblia. Outro ponto importante é a precisão histórica, de acordo com Cristo. Uma outra base fundamental com relação à infalibilidade da Bíblia está centralizada no testemunho de Cristo. A despeito das numerosas tentativas pelo cético de ridicularizar seu conteúdo, racionalizar suas referências miraculosas, como sendo nada mais do que uma coleção de mitos, folclore e alegorias fantasiosas, Jesus repetidamente confirmou sua exatidão histórica. Jesus consistentemente colocou seu selo divino de aprovação sobre o conteúdo da Bíblia, comprovando referências como a criação do homem, Mateus 19, 4 e 5, o assassinato de Abel, Mateus 23, 35, Noé e o dilúvio, Mateus 24, 37 a 39, a destruição de Sodoma e de que a mulher de Ló virou uma estátua de sal, Lucas 17, 28 a 31, a existência de Abraão, Isaque e Jacó, Mateus 8, 11, o rei Davi, Mateus 12, 3, e o profeta Elias, Lucas 4, 25. A provisão miraculosa do maná, em João 6, 49, e a realidade do profeta Jonas, Mateus 12, 40. Então, a pesquisa secular não somente provou a exatidão da Bíblia, como também o endosso de Cristo lhe empresta grande suporte. Outro ponto, queridos, importantíssimo, o sacrifício de milhões. Então, outra base significante e autenticidade divina da Bíblia é o fato que incontáveis milhões de cristãos deram suas vidas em sua defesa. Os cristãos sofreram martírio, mutilação, tortura, prisão, foram banidos e tiveram suas propriedades confiscadas por causa de sua firme crença de que a Bíblia é a única e inspirada palavra de Deus. Cristãos sacrificaram tudo que é considerado mais precioso e querido nesse mundo por causa de suas convicções a respeito da confiabilidade da Bíblia. Por exemplo, William Tyndale foi estrangulado e queimado até a morte em 1536, porque traduziu a Bíblia na língua do homem comum. John Hus foi queimado numa estaca em 1415, porque ensinava que a Bíblia era a única inspirada e confiável mensagem de Deus para a humanidade. Esses indivíduos representam um empenho de milhões que prontamente renderam suas vidas pela convicção absoluta de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Aleluia. Um outro ponto é o seu poder transformador. Uma das provas mais profundas da autoria da Bíblia está centralizada no seu impacto dinâmico e transformador sobre as vidas dos homens e mulheres, do curso da história e do destino das nações. O poder da Bíblia é atemporal e universal. Seu efeito transformador transcende toda fronteira concebível. Produziu o mesmo efeito revolucionário sobre as vidas de indivíduos em todo o mundo, a despeito de sexo, idade, nacionalidade, origem étnica, herança cultural, posição social, ocupação, capacidade intelectual, passado religioso ou meio. Centenas de milhões de cristãos, nascidos de novo, podem testificar sobre a realidade transformadora da palavra de Deus. Suas vidas são uma prova viva de que a Bíblia não só transforma o homem exteriormente, mas produz uma transformação interior no coração, mente e alma. Suas vidas confirmam o fato de que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5,17. A palavra de Deus não transforma o homem superficialmente. Ela transforma a sua vida inteira. O testemunho de centenas de milhões da realidade desse fato nos dá uma forte evidência da natureza, poder e autoridade divinas da Bíblia. Outro ponto fundamental, o testemunho de Cristo. Uma das mais poderosas provas de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus está na infalibilidade do testemunho de Jesus Cristo
a palavra de Deus viva e encarnada, o verbo eterno de Deus. João 1, versículo 1. Cristo pessoalmente endossou a confiabilidade da Bíblia e, fazendo assim, ele colocou seu selo divino na aceitação e com a aprovação sobre sua fonte de inspiração, sua mensagem e sua infalibilidade. O assunto da credibilidade da Bíblia foi tão importante para Jesus que ele repetidamente enfatizou que Deus era seu autor e que seu conteúdo era absolutamente exato, factual e autorizado. Seu suporte qualificado para ela está provado pelo fato de que ele repetidamente ensinou por ela, citou-a, referiu-se à sua confiabilidade. Essa realidade é substanciada pelas seguintes passagens: Mateus 4, 1 a 10, 5, 18 e 24, 35. Marcos 7, 9 a 13, Lucas 24, 44 a 45, João 1, de 1 a 18, 10, versículo 35 e 17, 17. Então, Cristo não somente referiu-se diretamente às Escrituras, como sendo a palavra de Deus, né? Marcos 5, 13, Mateus 4, 4, mas ele ligou intimamente a palavra escrita consigo mesmo. Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. E João 5, 39. Examinais as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus falando. Então, baseado na infalibilidade de Cristo, cremos que a Bíblia é igualmente infalível. Uma rejeição da credibilidade de Cristo acarreta uma rejeição do próprio Cristo. Uma negação de suas afirmações a respeito da confiança na Bíblia faria de Cristo um mentiroso e um enganador. Essencialmente, uma rejeição da palavra escrita equivale a registrar o próprio Jesus Cristo. A palavra viva, pois, são a mesma coisa. Né? O verbo eterno, João 1. E, começando a terminar aqui, a ressurreição de Cristo. É um fator assim, tá, que comprova, né, que a Bíblia é a palavra de Deus. A ressurreição de Cristo. Um dos argumentos mais fortes para se aceitar a Bíblia como a palavra de Deus é porque Jesus assim o disse. Mas o que dá um toque tão impressionante às suas palavras é a realidade da sua ressurreição dos mortos. Sua ressurreição confirma que Jesus é quem afirmava ser, e suas afirmações a respeito da inspiração das Escrituras são confiáveis. O fato histórico da ressurreição pode ser substanciado pelas muitas provas infalíveis. Atos 1, versículo 13. O enorme peso das evidências a favor dessa realidade é esmagador. Por exemplo, a aparição dos discípulos que o tocaram, falaram com ele, comeram com ele. O número, as circunstâncias e a variedade das aparições proveram fortes evidências de que a ressurreição não era fruto da imaginação, uma face elaborada, alucinação de uma encenação manipulada. E mais ainda, o alto caráter moral e integridade daquelas testemunhas está além de qualquer reprovação, e muitas delas foram executadas por causa de sua inabalável defesa à ressurreição de Cristo. A evidência pertinente à realidade histórica da ressurreição é absolutamente conclusiva, como um notável estudioso confirmou. Tenho sido usado por muitos anos em estudar histórias de outras épocas, em examinar e pesar as evidências daquelas que escreveram sobre elas. E não sei de nenhum fato na história da humanidade, que esteja provado com as melhores e mais complexas evidências de todos os tipos para o entendimento de um inquiridor justo do que aquele grande sinal que Deus nos deu de que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Os lugares da ressurreição são um selo infalível da autoridade que estava sobre Cristo e de suas afirmações a respeito da autoria divina da Bíblia. Nenhuma outra religião, figura religiosa ou escrito religioso pode alegar esse tipo de suporte. Como um escritor concluiu, a sepultura de Confúcio está ocupada, a sepultura de Buda está ocupada, a sepultura de Maomé está ocupada, mas a sepultura de Jesus está vazia. Esse fato é que faz de Cristo e da Bíblia a única palavra de Deus. Eu fui lá e vi, em Jerusalém, o túmulo vazio de Jesus. E por último, queridos, o alto testemunho das Escrituras. A Bíblia faz algumas afirmações muito fortes sobre sua fonte divina de autoria, inspiração e conteúdo.
Isso confirma que Deus é tanto o arquiteto como o autor de seu conteúdo. Isso dá um suporte tremendo para o fato de que Deus estava no controle absoluto de sua composição, bem como de sua fonte única de inspiração. Isso também garante a pureza sem fim e a confiabilidade de seu conteúdo, e enfatiza que ela não foi contaminada, adulterada ou alterada pelo contato humano. Mas ainda, ela não só especifica que Deus inspirou os mensageiros usados para escrever a palavra, mas também enfatiza que a mensagem mesma é divinamente inspirada. Estes foram enfatizados pelas seguintes mensagens: 2 Pedro 1, 20 e 21, 2 Timóteo 3,16, Mateus 24, 35, Salmos 119, 152, Mateus 5, 18 e 1 Pedro 1, 25. Mais de 3.800 exemplos, somente no Velho Testamento, refere-se à fonte divina da autoria com frases descritas como Deus falou a palavra do Senhor veio o Espírito do Senhor disse. A Bíblia, o nosso manual do fabricante. Sem ela, nós não podemos, querido. Ela é que nos dá a direção, ela é que nos dá o sentido, e o seu poder transformador é que nos faz estar em Cristo e viver semelhantes a Jesus em tudo. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. É o teu alimento diário, 24 horas por dia. Esteja na ponta da língua a palavra, né? Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus não pode deixar de fazer parte da tua vida. Amém. Até a próxima.